Abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram exclusivo para os solteiros e eu tô aqui para responder o que chegou. Vamos lá, primeiro, não é nem uma pergunta, acho que foi uma opinião, que é: os homens da igreja estão muito devagar. Vamos lá, primeiro, que isso não é sem motivo. Isso é simplesmente o resultado do feminismo. Mulheres rápidas demais, mulheres empoderadas demais, homens devagar demais e até mesmo femininos demais. Então, assim, não é algo que aconteceu de forma aleatória, mas que foi tremendamente impactado por isso. Então, assim, pra mim, e eu preciso dizer que você, como mulher cristã, como homem também, nós precisamos entender que o feminismo, ele é um desserviço para as mulheres. Entenda, nós não precisamos levantar nenhuma outra bandeira, nenhum outro movimento. Nós precisamos cumprir princípios bíblicos, sermos homens e mulheres bíblicas que estão vivendo a vontade de Deus e sem precisar competir, sem precisar se gladiar, sabe? Então, essa questão, ela é um tanto mais profunda do que simplesmente uma constatação. Mas também outro aspecto é que eu percebo muitas vezes mulheres assim em uma posição assim elitizada em relação aos homens, de superioridade, e também a gente não pode de forma alguma ir para esse aspecto que às vezes acontece, viu? De menosprezar os homens. Algo que foi me falado um tempo atrás e que eu decidi rever na minha vida, que realmente eu era uma das pessoas que falava esse tipo de frase. Mas eu pensei, cara, a gente tá simplesmente comprovando aquilo que a gente tá falando, aquilo que a gente tá declarando sobre a vida das pessoas ao nosso redor, né? No caso dos homens. Então, se a gente quer ver transformação, um dos aspectos também a considerar é o que está saindo da nossa boca, o que a gente está proferindo o tempo todo sobre essas pessoas. A segunda é: cara sem iniciativa, o que fazer? Ai, gente, a minha mãe, ela sempre me deu conselho que é comprovado. Eu já vi acontecer na relação de diversas pessoas, é real mesmo. Que é assim, quando um homem, não importa se ele é tímido, se ele é cauteloso, né, se ele é mais na dele, não importa. Se ele tem um real interesse por uma mulher, cara, ele vai atrás. Ele vai ter iniciativa, ele vai focar, ele vai ter atitude, ele vai correr atrás, ele vai se movimentar de alguma forma. Mas ele não tá interessado? Ele não tá interessado, amiga. Então, assim, saia desse banho-maria, saia dessa... Eu vi um Reels que, gente, eu morri de rir, mas eu falei, meu Deus do céu, por que as pessoas se contentam com isso, né? Que era tipo assim, bodas de curtidas no story. Falei, véi, não é possível. Então, não alimente fantasias, né? Não se iluda com algo que não é real, que não tá ali acontecendo ou não vai acontecer. Então, se vocês ainda estão se conhecendo, tenham um pouco de calma também, né? Porque a pessoa já deu um oi pra você, começou a te seguir, curtiu ali um story que quer dizer alguma coisa. Às vezes ele simplesmente tá te achando legal e quer saber um pouquinho mais sobre você. A gente também precisa, né, conter a emoção um pouquinho. Mas se já é algo que tá protelando demais, saia desse banho-maria, amiga, em nome de Jesus. A próxima pergunta, a gente precisa considerar alguns pontos, então ela vai ser um pouquinho maior, que é: como lidar com a ideia de que talvez Deus não tenha um casamento pra você? Primeiro, eu achei profundo e eu acho que todo mundo precisa se perguntar isso e perguntar pra Deus, entende? Sabe aquele momento de perguntas difíceis, conversas difíceis com Deus? Eu creio que essa é uma dessas para serem feitas. Como eu disse, a gente precisa considerar alguns pontos. Primeiro, é comprovado pelo IBGE que aqui no Brasil, de fato, tem mais mulheres do que homens. Primeiro ponto. Segundo, existe sim, na atualidade, o celibato voluntário, né? Que ali é uma decisão de consagração total
ao Senhor. Então ali a pessoa não se casa, não se envolve com ninguém, né? Na Bíblia nós temos exemplos como o de Paulo, que ele mesmo fala, gente, queria que vocês fossem como eu, né? Pra gente realmente focar no reino de Deus. Mas se vocês não conseguem se segurar, casem, vai na bênção, em nome de Jesus. E também tem uma outra pessoa hoje, que ela é uma mulher extremamente inspiradora, que é a apóstola Valnice Milhomes, que ela tomou essa decisão e hoje ela tá com 70 e poucos anos, se eu não me engano, e assim, cheia de vida, contentamento, assim, ela é uma pessoa casada, eu suspeito que ela está mais feliz. Brincadeira da parte, mas ela é uma mulher sinistra. Então, assim, não se tem perda, sabe? Quando é uma decisão por Deus. E outros 2 pontos. Eu vejo que no meio cristão tem uma idolatria muito grande para o casamento. Como se ali fosse o nosso destino final, entende? Só que nada pode ser, nem um casamento, nem um trabalho, nem filhos, nada. Porque, de fato, se torna uma idolatria, mas só quem suporta o peso da adoração é Deus. Então, por isso que tudo que é concorrente ao amor dele só gera morte nas nossas vidas. E o segundo aspecto é, novamente, uma outra pergunta difícil, que é, pra que nós queremos casar? É simplesmente pra não ficarmos sozinhos, porque tá todo mundo casando? Eu, né, tô perto dos 30 e, tipo assim, ao meu redor as pessoas não estão só mais casando, elas estão dando filhos, o segundo às vezes. Então, assim, não pode ser só porque, todo mundo tá, né, vou ir também. É pra ter intimidade? É pra provar algo pra alguém, pra ter algum tipo de status? Enfim, nenhuma dessas são motivações válidas, entende? Obviamente que elas são também consequências, mas não pode ser a motivação. E a gente precisa refletir sobre isso. Então, como realmente lidar com essa possibilidade? Primeiro, discernir a voz de Deus, porque essa decisão é uma decisão de vida, uma escolha de vida. E nunca vai ser uma obrigatoriedade imposta pelo Senhor. Ele não é um pai autoritário que vai falar, você não vai casar, ponto final. Obviamente, ele não é assim. Então, a gente precisa discernir, tipo, eu ouvi certo, sabe? É uma possibilidade que eu ouvir do Senhor é algo que Ele tá querendo gerar no meu coração. Discernimento à voz do Espírito Santo. Segundo, se realmente for, entender que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E como eu comentei da apóstola Valnice, de Paulo, de tantas outras pessoas que escolheram o celibato, você não perde nada. Você não perde nada. Porque, sabe, um outro aspecto é que no agora, né, nesse tempo, na Terra, você vai viver algo de forma mais profunda e intencional que nós vamos viver em plenitude quando estarmos com Cristo, mas hoje você vai ter uma porção diferente das outras pessoas, porque Deus vai ser o seu esposo desde já, entende? É igual quando a Bíblia fala sobre as viúvas, que Deus se torna esposo delas. Então assim, a gente vê o cuidado de Deus, a proteção, a provisão de forma diferente. Então essa é uma escolha de vida que precisa estar totalmente direcionada pelo Espírito Santo e que ao tomá-la você vai viver um nível de satisfação, de contentamento, de provisão, de tudo de uma forma muito única e especial. E a última é red flags para se atentar. Eu não sei em que aspecto seriam essas red flags, eu coloquei aqui para uma pessoa que está começando a ter um envolvimento, interesse, um olhar diferenciado para alguém, porque eu acho que quando já está em um relacionamento, isso daqui já precisa estar bem claro, já, tipo assim, ter sido, obviamente, não para essas coisas. Então, eu vou colocar aqui no contexto de você estar interessado. Primeiro é o red flag, quando a pessoa não tem interesse pelas coisas do reino. Uma coisa é não conhecer, não ter conhecimento, e outra coisa é não ter interesse. Obviamente que quando você tá ali conhecendo alguém, você vai conversar sobre coisas comuns da vida dos seres humanos. Mas, se vocês dois estão apaixonados por Jesus, cara, Jesus vai estar
ali sendo o centro, ele vai ser sempre o foco da maioria das conversas. Então, se não há interesse de uma das partes, cara, fica atento a isso, sabe? Não faz sentido você dizer, cara, Jesus é o amor da minha vida, mas não ser o amor da pessoa que você vai se casar. Segunda, só conversa com você pelas redes sociais, mas te ignora presencialmente. Isso não faz sentido algum. Véi, por favor, não se contenta com isso, não se ponha nesse lugar. Gratidão. Terceira, é da igreja, mas não é convertido ou convertida. Vamos lá. Não é porque uma pessoa ela é da igreja, que ela frequenta ali os cultos, que ela de fato conhece Jesus, que ela de fato está vivendo uma vida de santificação. Obviamente, todos nós estamos em um processo de santificação e glória a Deus por isso. No entanto, tem pessoas que precisam viver um processo de conversão, que é diferente. E assim, eu honestamente me pouparia, sabe? De até mesmo atrapalhar um processo de uma pessoa com Deus envolvendo um relacionamento. Porque quem já viveu o processo de conversão sabe que é intenso. A gente precisa viver muitas rupturas, muitas mudanças, decisões muito importantes. E assim, eu acho que ter uma segunda pessoa complicaria um pouco. Então, prestar aí atenção, né? Isso dá pra ver, gente, em conversas, em atitudes. Dá pra ver, é só você tentar. E, obviamente, o básico, né? O óbvio precisa ser dito. Os 3 sem caráter, sem noção e sem respeito, chuta que é laço. Minha filha, vai embora muito rápido. Em nome de Jesus. Não caia nessa cilada. E, gente, é isso. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Quem sabe aí eu faço uma parte 2 com outras perguntas. E é isso. Até a próxima. Fica com Deus.